No Boneco de Palito de hoje, nossa conversa vai ser viajosa. Olá, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. Seja bem-vindo ao Boneco de Palito dessa semana, né? Depois dessas 3 semanas que nós ficamos sem Boneco de Palito, retornando aqui à sua série semanal, onde a gente conversa sobre temas relacionados ao desenho básico, ao desenho iniciante, desenho para quem é do nível do Boneco de Palitinho. Mas hoje eu tô trazendo 2 convidadas especiais, tá? A nossa conversa vai ser um pouco diferente, né? Geralmente a gente conversa sobre desenho básico, sobre questões emocionais, mentais relacionadas a quem está iniciando o desenho. Mas eu achei essa conversa que eu tive com a Isa Pertinelli muito interessante, tá? Vamos lá, vamos por partes para você entender. Eu encontrei com a Isa para tomar um café na Praça das Flores, que é uma praça que tem aqui em Fortaleza. E depois a gente encontrou com a Luísa, né, que é uma amiga da Isa e que eu conheci naquele dia, também muito gente fina. E daí a gente ligou o celular e começamos a conversar sobre arte, desenho, estilo, criatividade e questões existenciais. Por isso que eu tô dizendo que nossa conversa hoje vai ser um pouco mais viajosa do que o comum. Mas é uma conversa muito necessária, muito importante. E muito interessante também, né, para pensar fora da caixa, para abrir os horizontes. Espero que vocês gostem. Antes da gente já passar para a conversa, eu queria fazer algumas notas importantes, né? Primeiro, apresentar a Isa. A Isa, ela foi minha aluna, acho que a partir de 2017, tá? E ela se tornou minha aluna de desenho básico aqui na cidade de Fortaleza. Ela fez todos os meus cursos presenciais que eu oferecia na época e a gente se tornou amiga, assim, muito amiga até hoje, né? Então a gente ainda se encontra para conversar, para trocar ideias sobre tudo, sobre desenho, sobre espiritualidade, sobre mercado, sobre marketing. Então você vai ver que vai ter um pouco dessas coisas durante a nossa conversa. A Isa, ela decidiu aprender a desenhar porque ela tem uma loja de acessórios, a Sereia Loja. Nessa loja de acessórios, ela antes pagava ilustradores, né, e às vezes pegava artes na internet para poder criar os acessórios dela. E aí ela percebeu que era necessário que ela se envolvesse mais com a criação dos acessórios dela e decidiu aprender a desenhar. Ao invés de pagar, né, para outras pessoas, decidiu investir em si mesma e fazer cursos de desenho para ela poder aprender a desenhar. E hoje em dia ela desenha os acessórios dela, certo? São acessórios com temáticas espirituais, com temáticas assim relacionadas à espiritualidade que ela vive, certo? E pelo próprio nome Sereia Loja, a gente percebe que também tem essa pegada simbólica, mitológica, né? Então, assim, é um processo muito único, né? O que ela oferece através dos acessórios dela vem de um processo muito único daquilo que ela acredita, como ela mesma coloca, de questões existenciais. Então, eu acho que é a partir daí que começa a nossa conversa, né? Assim, quando a gente tem um processo criativo, que ele está mergulhado em questões existenciais, que ele está mergulhado em questões espirituais, né? E no caso dela, que tem uma loja de acessórios, que pega esse processo para colocar no mundo através de um mercado, né? Existe aí 2 mundos, né? Um mundo onde ela está mergulhada em si, nos seus processos, nas suas crenças, nos seus valores, tá? E eu acho que é isso que tem de universal. Todos nós, assim, que somos desenhistas, em algum momento a gente sente o desenho como um processo muito nosso de conexão consigo mesmo, tá? E como que a gente pega esse processo e leva para outra ponta, que é a ponta do mercado, onde a gente vai ter demandas, né, que não são necessariamente existenciais, que não estão ligadas necessariamente a todo aquele processo que a gente viveu, mas que precisa se transformar em um produto, por exemplo, tá? Então, por isso que eu acho que essa conversa, ela é muito interessante, porque é o processo da Isa, mas eu acredito que todo aluno de desenho, né, ou pelo menos a maioria, em algum momento vai se deparar, se perguntar questões relativamente parecidas com as que a Isa se pergunta, tá? Eu falei para vocês também que o processo da Isa envolve a vivência da espiritualidade dela,
né? E quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando também de símbolos. Vocês vão ver que a grande angústia da Isa é pegar aquilo que ela vive enquanto experiência simbólica, né? E fazer essa ponte com a criação dos acessórios dela, porque o desejo dela é que no final as clientes dela vivam experiências simbólicas através, né? Existe essa ponte entre a criação dela e a experiência que ela pode entregar para as clientes dela, tá? Então, assim, a gente também vai falar muito sobre o poder do símbolo. Independente de, assim, eu não vou falar aqui de religião, de espiritualidades específicas, tá? A gente respeita, né? Eu respeito a espiritualidade e a religião de todo mundo, então não quero entrar diretamente nessa questão, tá? Mas eu acho que a gente vive numa época onde cada vez mais o poder do sagrado, do simbólico, né? Da experiência espiritual, ela vem sendo transformada. Não quero dizer assim que tá caindo, que tá sumindo, que tá desaparecendo. Não, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras nessa hora. Mas eu acho que ela vem sendo transformada, porque a gente vive num mundo onde cada vez mais os mistérios da vida, coisas que para gerações passadas, e quando eu falo gerações passadas, não é algo assim de 1900 e bolinha, não. Tô falando mesmo assim de, sei lá, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, tá? A gente ainda tinha uma série de mistérios no mundo, coisas que ainda não haviam sido reveladas, né, pela ciência. A gente ainda tem, né, muitos mistérios para serem revelados, mas eu acho que a gente vive cada vez mais, né, as novas gerações cada vez mais vêm entrando em contato com um outro mundo e com outras formas de experimentar também o sagrado, de vivenciar a espiritualidade. Então a gente tem também esse caldo, né, contemporâneo de crenças, de valores, né, de experiências, né, que transformam o significado do místico, do espiritual, do simbólico. Então eu acho que essas questões, elas também são, de certo modo, tocadas nesse vídeo, tá? Enfim, gente, assim, só vai vendo a nossa conversa muito interessante. Vê esse vídeo até o final e me diz o que você achou. Quero muito ter o feedback de vocês, né, nos comentários com relação a essa nossa conversa. Quais das conversas que nós tivemos que você mais se identificou? Então, hoje eu tô aqui com a Isa e com a Luísa, que vocês não estão vendo. A voz misteriosa. Manda a mãozinha assim, amiga! Dá pra ver os anéis e as tatuagens. Olha, algo de mim. E eu tô aqui com essas presenças incríveis pra gente conversar sobre estilo, sobre desenho, sobre ilustração. Tá? Mas antes da gente começar essa conversa, eu queria que a Isa se apresentasse rapidamente, falasse um pouco quem é ela, o que é a Sereia Loja, né? Pra gente poder mergulhar a fundo nessa conversa sobre estilo e desenho. Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Isa. Eu sou a criadora da Sereia Loja. Como é que começou a Sereia? Da minha ideia de vender, e aí em algum momento eu comecei a ter essa ponte de vender o quê? Mas fazer o quê? E aí eu ia para outros símbolos, outros signos, que eram completamente comércio, completamente venda, e em algum momento eu pensei, eu posso fazer. E aí, pela ideia do fazer, eu encontrei a Paula, minha professora de desenho, e aí eu fui começando a viver, a ser. E a Sereia Loja é a Sereia de... É a loja de... É uma loja de acessórios, né? Pois é, aí só que estamos aí nessa caminhada, porque agora eu quero falar que é uma loja de símbolos. A Sereia é uma loja de símbolos. E aí estamos no momento com acessórios, mas vamos para outros símbolos em alguns momentos. E os acessórios com símbolos. Isso, né? exatamente. Se não são meramente acessórios. Essa foi a caminhada de chegar para encontrar o desenho, que a minha professora era a Paula, ainda é dentro do meu coração, para sempre, professora. E fui me descobrindo, fazendo símbolos, fazendo próprio estilo, e é uma caminhada, né? Quando a gente entra e quando a gente descobre a arte, a gente começa a caminhar com a arte, né? É isso. É isso. Fala sobre Vai! Tá filmando? Tá. Filmando. Tu não acha que criação de estilo é uma coisa muito mais existencial, não, Paulo?
Eu acho- Porque assim, ela pode ir pelo caminho técnico, né? Eu Como acho tu que tá falando. Eu acho que depende do ramo que você tá, certo? Porque assim, a gente, Válido. a gente vai ter uma linha aqui onde a gente vai ter no extremidade, digamos assim, a arte, na outra extremidade, os ramos mais relacionados ao design. Se você tá no ramo funcional, ou seja, que aquilo que você vai criar vai ter uma função na vida das pessoas, um garfo, por exemplo, uma roupa, certo? Uma roupa também aqui ali bem no meu termo, mas assim, uma cadeira, certo? Se você tem aí uma casa, então, ou seja, engenharia, arquitetura, design industrial, design gráfico, tem uma função muito clara. Então, o seu estilo, eu arriscaria dizer que ele pode até vir de um canto existencial, mas ele não é, quando ele chega na ponta, ele já não vai estar mais Não vai. naquilo, porque ele tem que ter esse apelo muito forte da função. Mas, se você vai mais, por exemplo, a moda, ela tem espaço, porque ao mesmo tempo que ela é uma função, ou seja, eu uso uma roupa para cobrir o meu corpo, mas ela não é unicamente cobrir o corpo. Porque se fosse cobrir o corpo, todo mundo usava uma roupa, sei lá, branca, marrom, preta, entende? Uma roupa qualquer, sem estampa nenhuma, sem design nenhum. Então a roupa, a gente comunica a nossa identidade através da nossa roupa. A roupa é uma questão de status, então dependendo da roupa que você tiver, você circula em determinados ambientes. A roupa é uma questão de código. Você não vai, por exemplo, da maneira que a gente está vestido aqui para um casamento, ou até vai, né? Dependendo do casamento. Mas eu digo assim, então a roupa, ela tem vai uma funcionalidade, ela alça mais espaço. ela vai permear outras coisas que deixam a gente... Por isso que a gente tem nos desfiles de moda aquelas roupas que não são funcionais. Na verdade, Né? Ninguém vai sair com aqueles balões, aquelas roupas bolos, aquelas coisas bem assim. Na verdade, foi uma pessoa que fez moda. A gente tá lendo um livro, inclusive, Sim, muito bom, ultimamente. Eu sei que ele É um pra assunto, inspirar, né? Na verdade, não é pra inspirar, exatamente. Mas, assim, claro, tem uma dupla funcionalidade. A primeira funcionalidade é pra trazer o conceito, certo? Toda a ideia toda a ideia vem de algum local, e se ela vai se transmitir como indumentária, né? Frente à visão de roupa, ela vai se comportar de alguma forma. Então, tudo ali tem função. Sim. Você liga do caimento, a estampa, até a foto, né? Porque hoje... para inspirar, no sentido de que, por exemplo, o caimento, o corte e tal, vai ser modelo para criar outras roupas. Mas isso também tem funcionalidade de mercado. Se liga, porque se eu estou usando aquela peça tal, com aquele caimento tal, esse tipo de caimento, ou seja, esse tipo de tecido vai circular maior na indústria. Exatamente. Então, quando a gente fala assim, trazer a ilustração, a arte para a moda, e ser uma coisa que seja mais livre, sabe, do estilo, né? A gente ainda está falando de funcionalidade em alguma altura. Sim. A gente está falando de funcionalidade, e até as que são para ser inspiração têm essa idade. Pronto, aí a gente vai para um dos assuntos mais polêmicos que existem, na minha opinião, que é se a gente vai se distanciando da funcionalidade, certo? A gente vai chegando no nível da arte, na criação, no nível da arte, que é qual é a função da arte. E a arte em si... Isso é arte? Ela não tem... Ela tem até autores, livros que falam, né? Que a função da arte é justamente ser inútil, né? No sentido de que a gente vive no mundo utilitarista, onde a gente quer dar utilidade, sentido, lógica, racional para tudo. Mas o sentido da arte é justamente permear essas outras lógicas, sair do campo do racional e levar a gente para um campo que ele não tem uma função no sentido concreto, mas tem uma função, por exemplo, no nível emocional, espiritual, simbólico, né, em outras dimensões que não são apenas, né, o nível material. O que eu trago com a sereia. Essa é a minha ideia com a sereia agora. Porque, querendo ou não, a sereia, ela ainda é uma marca que está sendo vendida, é uma loja, sabe? Só que em algum momento, eu sempre dizia, Paulo, mas eu me sinto muito confrontada com essa ideia. Se liga, eu preciso venda, dinheiro, e ao mesmo tempo é mais que isso, é muito mais interior, se liga. Aí eu fui caminhando nessa ideia, cheguei, é muito mais simbólico. E aí, como é que eu posso fazer essa ponte entre o simbólico e a arte e o material? Cara, e aí eu vou pro lado espiritual, né? Vai entrar em cada pessoa a minha opinião como Paula, tá? Assim,
que essa conversa definitivamente a gente está em outra sala de aula que não convencional, né? Mas a minha opinião como Paula, como pessoa, que não necessariamente assim, é a correta, é longe de ser a única. Infelizmente, a gente vive num mundo onde a gente tem pessoas que pegaram esse conceito, o puro conceito da coisa, né, e conseguiram ganhar dinheiro com isso, mas a gente vive num mundo onde as pessoas que conseguiram isso, além delas estarem em galerias multimilionárias, terem esse endossamento, esse patrocínio de merchants, de galerias multibilionárias e tudo mais, né? São conceitos que vão muito para o lado do absurdo, que é o oposto dessa arte mais espiritual, entende? Seria assim algo de profano. A gente vive na era do profano. Antigamente, vocês já pararam para se perguntar? O que é a arte feita dentro de uma tumba egípcia, dentro de uma pirâmide? Porque aquela arte, se não tivesse gente xereta como a gente, ela nunca teria sido aberta, seria para a eternidade. Mas ela nunca foi. Quantas tumbas foram abertas? Mas eu digo assim, quantos símbolos ainda não foram feitos? Aquela arte que está ali, ela não foi feita para o olhar humano, ela não foi feita para postar no Instagram, ela foi feita para os deuses, para outra dimensão. Eu acho que a diferença da criação do estilo vem de que camada de artista você tá. Se você tá criando para uma coisa que tem que ser em larga escala, que tem que ter uma saída fixa, que você vai ter que atender um público maior, ou se você é um estilista, por exemplo, que tá fazendo para passarela, que aí você tá fazendo algo que vai concebendo. Vir isso, e que as pessoas que estão naquele ciclo estão querendo algo que venha do seu âmago, assim, e não querem algo para preciso comprar uma roupa ali no shopping. Então, realmente, acho que a criação de estilo, como ela estava falando da loja, ela se pegou num conflito quando ela teve que pensar na parada de ter uma saída fixa. Exatamente isso. Capitalismo. Eu pensei isso, eu não vou começar com essa palavra, eu vou esperar. O Walter Benjamin já ouviu falar na escola de Frankfurt, né? Que ele vai falar justamente que quando as coisas passaram a ser massificadas, elas foram perdendo a aura. É exatamente isso. Então, a gente até vai ter, por exemplo, a exclusividade hoje em dia, mas ela é uma exclusividade que ela não tá para esse lado do sagrado, ela tá pro lado mais profano, do absurdo, é justamente a tentativa de quebrar com o sentido, ao lado que o sagrado é a construção pura do sentido, o profano é a tentativa de aniquilação do sentido, né? Então, a gente até vai ter como Tubarão de 12 milhões de dólares. É uma arte exclusiva de 12 milhões de dólares, que é só um tubarão empalhado do Damien Hirst, né? Que é um dos artistas mais bem... Só um tubarão empalhado. Que as pessoas, né? Os animais, protegem os animais. O pior é que... Cancelada. O tubarão não ficou bem empalhado e corria o risco do tanque explodir, e aí ele mandou matar outro tubarão. Meu Deus! Isso. O tubarão, nem é ele que pesca, nem é ele só compra o tubarão e bota ali no tanque com formol e pronto. É o profano. Entendeu? É o então, profano. vai ter um árabe muito rico aí que quer comprar esse tipo de arte, vai. Certo? Agora, no começo do século, quando isso começou a ser feito, o Marcel Duchamp, certo? Com, meu Deus, aquele outro bem malucão da arte pop, das latas Campbell. Eu boto fé, mas não sei lembro o nome dele. Mas também. eu sei quem é. Todo mundo lembrou. Chega já. Aquela parte que corta preto e branco no vídeo. Chega já. Mas a gente sabe, depois a gente pesquisa e tu escreve. Mas chega já, tá? Ali tem uma diferença, na minha opinião, porque foi a primeira vez que essa possibilidade foi aberta. Hoje em dia, ter uma pessoa que faz cocô numa lata e enlata o próprio cocô e assina, não choca mais ninguém. Apesar da gente achar nojento, mas é uma coisa que vai estar na mídia hoje, daqui a uma semana todo mundo esqueceu. Em 1920, você assinar um mictório
e botar numa galeria... É punk, cara. É punk. A gente tem que procurar o punk hoje em dia. Olha, eu já me de resposta. Exatamente. É tanto quanto o quão absurdo se pode chegar e como ser punk sem se juntar a essa galera do absurdo. Exatamente. Eu acho que o punk hoje em dia talvez não seja mais absurdo no sentido individual. Exato. Profundo, é profundo. Talvez não seja mais absurdo, mas justamente ter a ousadia de ter algo com um significado tão profundo que não é digerível, que não é palatável, porque hoje em dia a gente vive também no mundo instantâneo e que as pessoas não querem já tudo mastigadinho, né? Então talvez o punk hoje em dia seja justamente a subversão de voltar a ver significado nas coisas num mundo que está completamente esvaziado de significados. Pode chamar o professor de filosofia. É isso, amiga. Você leva Galvão aqui, mulher, sai atrás das árvores. Mulher, agora eu acho que quando a gente fala de estilo, tá aí tu fala uma palavra que eu acho que guia muito isso aqui. Quando a gente fala estilo próprio, as coisas desse tipo, a gente chega no essencial, né? No final das contas, o que é essencial pra gente? Pro artista, para você criar seu próprio estilo, o que é essencial para você? E isso vai influenciar na sua arte. Na minha opinião, essa coisa do essencial, para mim não tem para onde fugir. Você quer descobrir o seu próprio estilo, você tem que ter muita consciência dos seus valores, das suas crenças. Essencial. Essencial. Não, porque no final das contas, chegamos aí nessa essencialidade. O seu estilo, ele é um reflexo dos seus valores, da sua crença, né? E daquilo que você carrega na sua personalidade, que você não tem controle. Eu vejo muitas pessoas, muitos desenhistas iniciantes que querem criar o seu próprio estilo e ainda nem perceberam qual que é a sua personalidade. Como que essa personalidade que a pessoa já tem se manifesta no desenho, certo? Isso é muito importante porque às vezes a gente não consegue fugir de si. Por exemplo, tem alunos que têm uma linha extremamente agressiva. E é assim, uma linha violenta, uma linha energética, certo? E essa pessoa, digamos que essa pessoa... Eu imaginei essa linha sendo assim, traçada violentamente, assim, às vezes rasgando tem uma inspiração ofegante. E ela vai traduzindo coisas que você observa quando você é professora. Que ela vai botando essa respiração ofegante na linha que ela está traçando. Certo? E ali é um pedaço dela, da personalidade dela que está indo pro desenho. E aí, digamos que essa pessoa quer, por exemplo, ter um desenho com a linha bem fininha, bem delicada. Só que a pessoa não é uma pessoa sutil, delicada. A pessoa, na vida, ela tem aquele conjunto de ansiedades, de coisas que vão se traduzir no desenho. Então, é muito difícil, às vezes, você também fugir de si. Você tem que saber que uma parte daquilo que você às vezes nem acessa, que está ali no seu inconsciente, vai se manifestar através da sua criação. Essencial inconsciente. Certo? É por isso, outra palavra. É por isso que o desenho tem um poder terapêutico. Porque quer queira, quer não, quando a gente desenha, a gente coloca para fora coisas que a gente não acessa de outro modo. Você está transmutando essa ansiedade, essa energia. Aí chega outra coisa. Aí chega as minhas ideias com a sereia. Seria símbolos. A gente está transmutando o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. E a gente está transformando isso em desenho. Você está virando um símbolo, certo? Sim. Claro, eu dei uma enxugada no símbolo, porque é uma coisa, é um cenário cheio de símbolos já existentes. Outra coisa são realmente símbolos, coisas pequenas, enxutas, que já estão como símbolos na sociedade. Mas a gente vai colocar o nosso próprio significado dentro delas. Sim. Ou elas têm significado agora, né? Dei significado para elas. Mas, enfim, a ideia é colocar esses símbolos em locais em que nós possamos ter esse acesso inconsciente. Pode ser como decoração, pode ser como acessório, pode ser como roupa. Paula, quando você pensa em usar aquela blusa do Baby Yoda, é um símbolo do Baby Yoda que você quer se conectar com ele, pra passar o que você é. Como uma ponte de lembrança daquilo que você está querendo acessar no seu interior. Do que você deseja acessar e do que você descobriu de si e de outros vários significados. Percebi que quanto mais a amostra de nós colocamos os estímulos para nós mesmos, melhor nós nos relacionamos com o nosso consciente e com o nosso inconsciente. Sim, inclusive essa é a estratégia do marketing e da publicidade. Né? Tudo se conecta! Desculpa, falei!
a estratégia do marketing é permear de maneira inconsciente dentro de uma narrativa, né, de símbolos arquetípicos, para que no final das contas a gente absorva isso sem muito raciocínio. A gente está se comunicando com uma mente que, novamente, com a mente que não é racional. Com raciocínio, com o próprio raciocínio. Não. Imagina esse jogo consigo mesmo. No final das com o próprio contas, estilo, né? tá? Os grandes marqueteiros que eu conheço, as pessoas que estudam neurociência, elas vão dizer que não pode ser só a consciência animal. Em algum momento, você precisa, depois que você absorve o conteúdo de maneira mais intuitiva, mais inconsciente, mais subliminar, você precisa também raciocinar o porquê, para dar à sua mente racional o sentido lógico. Justamente. Nós somos animais, mas a gente também tem um córtex frontal. Olha, né, para poder pare para pensar. Vamos, de alguma altura, fazer sentido, ter o porquê. É fundamental para a gente criar nossa própria estilo. E para a gente se estimular. Não existe estilo sem porquê. Ou seja, é muito comum também a pessoa que está aprendendo a desenho, por exemplo, ela até consegue replicar, porque o estilo ele tem referência. Não, ele subtende replicação. Se você faz uma coisa só uma vez, mas não consegue mais reproduzir, isso não é estilo. O estilo é uma coisa que você consegue replicar várias vezes e conforme você quer. Então, aquilo que você até consegue replicar, manter o padrão, mas você não tem essa explicação do racional, você não tem o porquê. E aí, a coisa vai ladeira abaixo. Porque na medida em que você acessa só o seu lado intuitivo, mas ladeira adentro, tu não acha, não? Não sei, Isa, porque assim, eu acho que o inconsciente, ele é muito poderoso. E quase ninguém fala disso, tá? Dentre os psicólogos, quase ninguém fala disso. Mas eu digo assim, mas o inconsciente, ele também é possível da gente se perder nele. A loucura... a loucura, ela é a perca dentro das nossas referências inconscientes. Psicodelia, Paula, caminhar para outras áreas. Pois é, então... A área do inconsciente. Isso, então assim, ao mesmo tempo que o herói mergulha na caverna para matar o dragão, e a gente sempre escuta falar na história de que ele derrotou o dragão e voltou desse mundo inconsciente que é a caverna, certo? Ele voltou vitorioso, ele conseguiu integrar aquela parte que estava perdida, né, no inconsciente dele, no racional. Existe a possibilidade dele ter morrido na caverna. Do contrário, dele ser devorado pelo dragão, dele se aliar com o dragão, certo? Existem mil coisas que podem acontecer nessa caverna e ele pode nunca sair dessa caverna. E dele virar o dragão, dele descobrir que ele é o dragão. Quando a gente entra na caverna, é pra dentro. Quando a gente entra na caverna, não tem mais saída. Pois bem, o ideal é que tenha saída. E que volte, porque se não tiver saída, não estaremos mais aqui. A gente se perde mesmo no nível da loucura, certo? A gente desenvolve esquizofrenia, né? A gente até onde queremos adentrar, né? Qual é o limite? Então, assim, são os dois lados da coisa. Eu acho que o racional sozinho, ele é estéril, tá? E o inconsciente, né? O nosso lado. Sozinho, ele é um buraco negro. Sozinho, ele é um buraco negro. Ele é irado, partiu. O buraco da Alice que não tem fundo, né? E aí você se dilui. Você perde sua individualidade, né? E você perde a relação com o seu redor, né? Porque acaba que você só adentra em si mesmo. Estilo, né? Sim. Então estar é sobre comunicar também, né? Sobre atingir os porquês e os símbolos dos outros. Sobre acessar e voltar. Os verdadeiros heróis exemplares da mitologia são aqueles que acessaram e voltaram, porque na volta a gente oferece aquilo que a gente conquistou como serviço à humanidade. Entendi. É uma troca, né? Esse o grande É isso lance. Que a gente comunica quando a gente quer falar estilo. Pronto, Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa viajosa, mas necessária. A gente acessou vários conteúdos. Pode ser mais, sempre pode ser mais. A gente acessou vários conteúdos, né, para poder chegar nesses resultados, mas eu espero que vocês tenham gostado. Foi incrível. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar com outras pessoas que vão gostar desse conteúdo também. E eu vejo você nos próximos vídeos.